PS3 tunado com 48 mil jogos é na Game Over Store, link na descrição. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative e hoje eu resolvi mostrar a minha lista pessoal de games que envelheceram como vinho, que não importa o tempo que passe, eles continuam chamando atenção, tanto em questão gráfica como em qualidade e atmosfera. Esses games aqui são os que eu ando jogando atualmente e eu queria mostrar pra vocês, não só pela nostalgia, e sim porque é uma boa pedida pra jogar em tempos atuais. Vambora? Eu vou começar com esse jogo aqui, porque eu tava jogando ele recentemente, só que desde os meus tempos de Play 2, eu não tinha jogado de fone. Não tem condição, irmão. Black foi lançado em 2006, e eu falo com total propriedade. Do jeito que ele tá aí, se ele fosse lançado em tempos atuais, ninguém reclamaria. Jogo que a primeira vez que eu vi foi no console do meu tio, toda noite ele tirava um pouco pra jogar. E eu, impressionado, porque a época que eu joguei, eu tinha acabado de sair do Play 1 com medalha de honra, então amigo, foi um novo mundo pra mim. Só que assim, pra você que tem um olhar mais crítico vai entender que esse jogo era diferenciado. As texturas das armas, os reflexos da cromagem, tanto no cano do armamento, quanto do brilho da cápsula da bala que sai do tiro. O efeito de carregamento entre desfocar o horizonte da fase e focar na arma, fazendo uma alusão do efeito foco do olho humano, irmão. Que jogo que fazia isso? E de novo eu repito, como eu nunca tinha prestado atenção no som e a atmosfera do game, jogar esse jogo de novo, agora de fone, é uma imersão absurda. A oclusão de ambiente desse jogo, que fica em meio à mata, a luz do luar penetrando nas folhagens, que deixa o ambiente mais claro mesmo na noite, chama a atenção demais na fase. Tu chega a parar a guerra pra apreciar o mapa, mano, ninguém fala que esse jogo é de 2006. Não tinha jogo de tiro na época que fazia isso. Claramente, o jogo envelheceu como vinho. Pega pra jogar, mano, hoje mesmo, depois desse vídeo aqui, tira um tempinho aí durante umas 2 horinhas pra você jogar, mano, é dica de ouro em tempos atuais. Me agradeça depois aqui nos comentários. Ainda falando em jogos de tiro, o game que eu vou mostrar aqui pra vocês é um tanto quanto inusitado. Nunca apareceu aqui no canal, apesar de eu jogar bastante até hoje com os meus amigos. É o Left 4 Dead 2. E se tem Valve, amigo, tem qualidade. E esse jogo, apesar de ter sido lançado lá em 2009, continua divertindo muita gente e criando tendências. Afinal de contas, se não fosse ele, não existiria games como Dead Island, Back 4 Blood, State of Decay, Dead by Daylight, Dead Rising, World War Z, que é muito top, eu recomendo, entre muitos outros nesse estilo. Jogo satisfatório demais no estilo matança, vai descer a chinelada nos zumbis e ficar satisfeito. E é como eu falei, os jogos da Valve não decepcionam. Eu ainda tô devendo um vídeo pra vocês falando da Engine Source, eu tô louco pra explorar esses games. E se você joga no console, ele continua tendo conectividade se você joga no PC. Na Steam tem aquelas promoção louca, tá ligado? Eu comprei esse game aqui por R$7, amigo, custa nada, então vale a pena. Reload! Olha só, ainda falando de jogos online, eu admito que esse jogo aqui me tomou horas nos meus tempos de console. Claro, né? Jogo de guerra, onde a imersão e o realismo vêm em primeiro lugar, e isso tudo pra um game de 2013. Tudo no jogo é feito com bastante detalhe, os sons das armas que mudam com o ambiente. O jogo prioriza muito o realismo nos efeitos de som. A ambientação do game e a atmosfera, mesmo que oclusa nos barulhos de guerra, você ainda consegue sentir. Cada mapa tem uma brisa diferente e se você parar um pouquinho com a guerra e prestar um pouquinho atenção nas coisas que tem ao seu redor, vai se impressionar e comparar com muitos games atuais. Jogar de fone com esse jogo é muito necessário. E falando em mapa, os meus mapas preferidos eram o Cerco a Xangai, mapa urbano em meia cidade em ruínas. Tinha também Operação Firestorm numa usina petrolífera. Aqui eu fui muito feliz nesse mapa. Os efeitos de fogo e as cinzas na atmosfera deixavam o game muito mais bonito. E também a Ferrovia Golmud, onde o campo aberto é gigantesco. E você perceba que são mapas onde a sniper cantava ópera, né? Então, eu sempre joguei de sniper, irmão, eu nunca fui bom de spray progressivo. Na minha cabeça, assalto não matava. Então eu me especializei em sniper vendo os vídeos do JB. Jogo que eu tentei pegar rank com essa classe, não consegui. Fiquei em segundo lugar do Paraná e top 20 do Brasil. Nada além disso, e nunca mais joguei. Tentei gravar alguma coisa aí, não consegui nada, tô enferrujadíssimo. Na época eu jogava no controle, então aqui o mouse e teclado, eu tenho que me acostumar. Esse jogo continua lindo, irmão, e pra você que quer jogar, tem muito servidor, muito jogador ainda, tá lotado de gente. Jogo que vale muito a pena em tempos atuais.
Olha só, pra você que curte jogo de herói e não jogou esse aqui, eu sinto dizer que pra um game de 2015, ele impressiona muito mais do que os jogos de herói que estão saindo aí. Onde eu já falei bastante dele no card em cima, aqui a gente vai viajar um pouco, porque o game, ele é mundo aberto, amigo. Tu não tem noção do que a Rocksteady fez aqui. Um mapa que não é muito grande, só que é riquíssimo em detalhes de modelagem pra onde tu olha. Pra esse jogo aqui, eu acho que escravizaram os estagiários de level design pra modelar cada canto do mapa, porque aqui não tem nada mal feito, mano, não tem como. Pra onde você olha, tem detalhes que se pá, nem precisava ter. Em locais abstratos e pouco explorados, os detalhes são sempre únicos, o jogo ele não reaproveita texturas locais. Cada canto do mapa é feito na mão, é impossível você não se impressionar. A gameplay e enredo focada em investigação. Tu tem que resolver os problemas, vários vilões icônicos da série inteira, onde aqui foi buscado o realismo e o pé no chão do enredo. E tem também a mecânica de combate, amigo. Nossa, é sem palavras o quanto é prazeroso você sentar chinelado em vagabundo. Agora presta atenção. Pra você andar pelo seu mapa, tu conta com um gancho pra você se pendurar e pegar impulso. A tua capa onde você pode planar nos locais, porém, se você tiver com preguiça, tem o seu Batmóvel, que é um puta tanque de guerra. É surreal, irmão. Esse jogo sempre entra na promoção, eu peguei ele por R$17 na época, e cara, o jogo é gigantesco, ele vai até 120% fora as DLCs. Amigo, eu suplico, joga esse jogo pelo amor de Deus, dá uma chance. Far Cry 3 todo mundo sabe que foi lançado em 2012 e nem parece que o jogo já tem 13 anos. Cara, o tempo tá passando muito rápido. Esse game aqui ele ainda impressiona nos dias de hoje, tempo que a Ubisoft era gigante e respeitada. Todo mundo fala que é o melhor Far Cry já lançado e na moral, eu não vou discordar disso daí não. E cê sabe, né, desde os primeiros, o game te joga num mundo aberto onde o objetivo é sobreviver. Porém aqui o jogo, ele usa o máximo da capacidade da 7ª geração, Xbox 360 e PS3. E o mapa, irmão, é surreal. Eu gosto bastante da ambientação, praias paradisíacas e locais secretos pra se descobrir. E cê lembra, né? A gente subia nas torres de rádio, tu desbloqueava o mapa pra poder explorar esses locais. É muito difícil você não ficar deslumbrado com a perfeição do ambiente, pra onde quer que você olhe, dá vontade de ficar contemplando. Eu me lembro que eu peguei esse game em lançamento com as dicas do Guilherme Gamer, que é um youtuber primordial, só quem tá aqui nessa plataforma desde 2010 vai lembrar. E eu fechei esse jogo, mas não 100%. Quem gostava mesmo de jogar era o meu amigo e irmão Carlos, a gente cresceu junto. Ele jogava no meu console e completou absolutamente tudo, desde as peças de animais pro inventário até a exploração. Se você estiver vendo esse vídeo, mano, eu acho que teu save ainda tá lá no console. E os jogos anteriores também, amigo. Tinha o 2, jogo que é bem superestimado, é impressionante como tem pouca gente que fala dele. E tem também o primeiro Far Cry. Esse aqui eu tenho certeza que poucos de vocês jogaram e, mano, ele também é muito pouco falado, não é tanta gente que conhece. E você, mano, qual é o seu Far Cry preferido? Comenta aqui embaixo. Olha, ainda falando da Ubisoft, um Assassin's Creed que a gente não pode deixar de citar é o poderosíssimo Black Flag, que atualmente ele é bastante comparado com games atuais da empresa, como o flopadíssimo Skulls and Bones. Pela internet, o pessoal compara o tanto que o Black Flag, lançado em 2013, consegue ser superior ao Skulls and Bones, que foi lançado agora há pouco. Tô falando que o pessoal atualmente anda com preguiça de fazer game? Na época, o Black Flag, o projeto ele foi tão grande que a Ubisoft usou 100% dos estúdios para desenvolver esse jogo, e o resultado? Perfeição. O enredo se passa no século XVIII no Caribe, na época dos piratas, e você vive essa aventura jogo em terceira pessoa, em mundo aberto. Mecânicas de exploração usa o mesmo artifício que o Far Cry no quesito ambientação, lugares paradisíacos e locais secretos para se descobrir. Porém aqui, por ser um corsário, um pirata, tu navega com seu navio em mundo aberto em busca disso tudo, com gráficos que são lindos, amigos. Não tem como negar, mas pra mim é o padrão engine da Ubisoft, texturas muito nítidas e pouco polidas. O anti-serrilhado no console, ele falha um pouco. Ousa dizer que o objetivo desse game aqui era pra ser lançado no PC mesmo. Ele é um dos meus Assassin's Creed preferidos depois do Revelations. Não pela qualidade, mas sim pelo apreço que eu tenho por eles na época. O Revelations ele foi o primeiro Assassin's Creed que eu joguei no meu Xbox 360. Mas o Black Flag no quesito qualidade, aqui a Ubisoft
se superou. É uma pena que essa empresa não é mais assim, e olha só, sabe onde é que você pode estar jogando Far Cry, Assassin's Creed, Black e mais de 48 mil jogos de vários outros consoles sem precisar comprar esses games, cara? O console já vem com eles. O PS3 tunado da Game Over Store tem tudo isso, irmão. São mais de 40 mil games, tudo em um só aparelho. Tu vai jogar os clássicos do PlayStation 1, Crash, Driver, Resident Evil, são mais de 1.500 jogos de Play 1 pra você poder jogar. Ele vem também com o acervo do Play 2, Dragon Ball, Resident Evil 4, Medal of Honor, até mesmo San Andreas. São mais de 1.300 jogos de Play 2 e todos eles já estão no console. E digo mais, tu vai jogar muito desses games traduzidos e alguns até dublados. Tu já pensou? E pra você que curte games retrô, o console já vem com o aplicativo Retro Games da Game Over Store, que oferece mais de 30 mil jogos da época. E não precisa fazer nada não, mano, eles já estão lá. É só abrir o aplicativo, procurar o teu game e jogar. E falando de aplicativos, YouTube, Netflix e Amazon Prime e muitos outros. E além dele vir com jogos de PlayStation 3, amigo, tanto os exclusivos como os AAA. São mais de 5 mil, mano. Chega de gastar dinheiro com o jogo e clica no link da descrição, amigo. Fala que tu é parceiro da Creative Games, que os caras já te conhecem. GameOverStore.com.br. Olha, esse game aqui de longe é o meu jogo de carro preferido. E essa entrada aqui é maravilhosa, eu vou deixar rolar pra você entender. Segura. Você está ouvindo a Horizon Base Arena comigo, Scott Tyler, no primeiro dia do Festival Horizon. Temos uma bela manhã aqui no Colorado com a previsão de muita energia, ritmos pulsantes e muitos motores rugindo. Andam dizendo aqui que o Darius Flint vai chegar no Horizon hoje. Então, se vocês estiverem na estrada agora, saiam da frente dele, senão ele passa por cima, mano. Esse é o Horizon, fique ligado. Irmão, eu acho que você não tá entendendo. Eu instalei esse jogo pra fazer essa gameplay, eu não consegui parar de jogar. Forza Horizon, jogo de corrida e exploração com o seu carro em mundo aberto, lançado em 2012. Eu tô falando que 2012 foi o ano. E esse jogo aqui é um spin-off da franquia Forza Motorsport, o spin-off Horizon, e foi desenvolvido exclusivamente pro 360. E cara, por mais que seja um jogo de carro, o enredo é absurdo. No game você é um novato, no mundo da pilotagem de rua, e entrou pela primeira vez no Festival Horizon. Esse evento aqui, ele reúne pilotos tanto profissionais quanto de rua do mundo todo, e é sediado no Colorado. E você, por ser novato, pequeno, né? Chega com o seu Volkswagen Corrado 95 quadrado. Se for pra comparar, digamos assim que ele é a versão hatch esportiva do Polo, que não veio pro Brasil. O seu objetivo aqui é mostrar habilidades de corrida e drift no evento pros caras te notar, ganhando muitos prêmios e carros e assim. Não se engane, o jogo, ele não é apenas um jogo de carro. Ele é muito imersivo no enredo, ele não te deixa sozinho por um minuto. O seu carro, ele tá sempre conectado às rádios com locutores radialistas do evento, que sempre te deixa por dentro de todos os acontecimentos ao vivo, dando informações para todos os pilotos do evento que estiver ouvindo e falando de corredores em destaque. Sempre citando um piloto novato misterioso que tá fazendo sucesso nas corridas. No caso, é você. Agora, o destaque mesmo pra esse game é a trilha sonora. Nessas rádios toca várias músicas pra acelerar o teu carro no talo. E em 2012 você lembra, amigo, o dubstep tava em ascensão. Então tocava muita música remix do Skrillex, Avicii. Nesse tempo aqui as músicas, amigo, marcaram a época, então elas são a característica do game. Pena que eu não posso aumentar o volume aqui, porque senão a minha monetização vai de ralo. O jogo tem mais de 230 carros pra você escolher, desbloquear e comprar como DLC. Desde carros esportivos, protótipos de corrida e muscles, carros antigos dos anos 70 e 80. E nos tempos de online nesse game, altas madrugadas eu passei jogando com os meus amigos, mexendo com a performance do carro e disputando drift com eles nas montanhas. Cara, não tinha pra ninguém. Esse jogo aqui me marcou muito e continua sendo o meu jogo preferido de carro de todos os tempos. Só que assim, esse jogo não tem mais em mídia digital, só em mídia física. E isso anda acontecendo com os games frequentemente. Os nossos jogos que a gente comprou estão sumindo. Como eu falei no vídeo passado, um documentário explicando que os games que você compra nunca foram seus. Caso você queira ver, o card tá em cima, eu quero que você assista pra você ficar por dentro do que tá acontecendo atualmente. Beleza, irmão? Bora pro próximo. Olha, amigo, eu admito que RPG hardcore não é meu estilo de gameplay, mas na época esse jogo me chamou a atenção, eu tirei um tempo pra jogar ele e, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. O jogo lá de 2011 fez barulho na época que foi lançado e até hoje continua impressionando. Esse game te apresenta um mundo aberto gigantesco, cheio de missões e quests, segredos e perigos, podendo usar inúmeras armas no jogo e magia pra combate, podendo upar seu personagem.
Só que o que mais me encanta aqui é a atmosfera. Um mundo composto por uma natureza vasta e calma, com uma trilha sonora que compõe bastante o ambiente de maneira satisfatória. Nesse game eu já fiquei horas andando pelo mapa e descobrindo as paradas, de maneira calma e tranquila, apreciando o trabalho bem feito. E a parada mais legal desse jogo é que você pode caracterizar o seu personagem do zero. Eu vi falando desse canal, mano. Caracterização de personagem, todo jogo deveria ter. E como eu disse, eu sou meio bizonho pra games de RPG, mas isso daqui é uma boa pedida até pras pessoas que não jogam RPG. O único ruim desse game é que ele sempre foi caro, principalmente na Steam. Eu não vou pagar 150 conto pra fazer uma gameplay. Só que o legal é que a comunidade do jogo continua vivíssima, com inúmeras modificações e quests pra se resolver. Então, mano, em questão de conteúdo, não adianta, você não vai enjoar, é muita coisa pra fazer. Mas eu continuo batendo na tecla, a brisa do jogo é fantástica, é única. É um jogo difícil, tem suas dificuldades sim, mas eu fujo de todas elas. Eu gosto de ficar explorando e aproveitando o jogo. E em dias de hoje, amigo, ele continua sendo um jogo espetacular, vale muito a pena jogar. E, mano, essa é a minha lista de games que eu tô jogando no momento, que pra mim envelheceram como vinho e isso pode mudar. Posso trazer mais games desse estilo em vídeos futuros, basta você deixar as ideias de games aqui embaixo, compartilhar bastante com os seus amigos, que se esse vídeo tiver bastante like, eu posso estar trazendo o seu game aqui pro canal. Então, só depende de você. Beleza, pessoal? Videozinho de boa, um tema sem pensar muito, eu só queria apresentar os games que eu tô jogando atualmente. Comenta aqui embaixo os games que você tá jogando agora, beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.